viver o afeto da minha família é um direito que eu tenho. Eu posso não exercer. A gente luta pelo casamento civil. Não é todo gay que tem que casar, né? De pessoas do mesmo sexo. Não é, mas eu tenho que ter direito a receber esse... Eu preciso ter direito ao afeto dos meus pais. E aí eu olhei para a família como filho, como um terreno que eu entendi que não é um lugar onde eu preciso entender que a única alternativa é a separação. O nosso objetivo do livro Semente de Vida é que mães evangélicas continuem sendo fecundas. Porque ser fecundo não é só gerar um bebê no ventre. A gente tem que gerar vida todo dia. E a pergunta que a minha igreja me fez foi o seguinte: pastor, o senhor vai ter paciência com a gente? Vai explicar, repetir pra gente, até a gente conseguir, né? E se arrumando na homofobia e deixando, ou se ajeitando, e vou ter... A família, ela sim, ainda vai continuar sendo, você querendo ou não, a base para tudo. Claro que usam isso para o mal, deturpam, porque querem nos tirar esse direito. Eu acho que não é só sobre falar sobre a experiência específica de acolhimento das pessoas LGBT, é sobre falar sobre a construção de uma outra igreja em que não haja espaço para exclusão, para diferenciação de nenhum tipo, de nenhuma forma. Começar saudando o Senhor da comunicação, o Senhor da palavra, para que as nossas palavras sejam semente de transformação e semente de vida. Nessa nossa conversa de hoje, assim como Cris, eu peço licença aos mais velhos, aos mais novos, aos meus contemporâneos na jornada da vida, e que peço licença também e saúdo essas pessoas que estão dividindo essa conversa aqui comigo. Muito bom. Obrigado, Guti, pelo convite para essa missão de conduzir esse papo, e vou reiterar o que o Renan falou, né? Que é muito legal estar na posição de mediador, porque a gente ouve bastante, né? Mais do que... E a gente aprende muito, assim. A gente tem, nessa mesa, um desafio enorme, né? Que é de pensar sobre esse caminho, né? Como caminhar da rejeição à aceitação de filhos, filhas e filhos LGBTI+, em nossas famílias e na sociedade. E a gente tem aqui uma composição bastante diversa e plural de perspectivas, que eu acho que vai render um debate muito rico. Bob, querido, eu queria te ouvir falar um pouco sobre essa sua perspectiva de filho, assim, né? Você que tem uma trajetória bonita, rica, importante, hoje como uma liderança cristã progressista, gay, né, dentro desse movimento, mas imagino como deve ter sido esse seu processo de lidar com a sua família, de lidar com seus processos, inclusive a ponto de fazer essa caminhada e se tornar essa liderança hoje. Queria que você falasse um pouco sobre esse desafio a partir da tua experiência como filho. Gente, muito obrigado. Assim, como um dos co-idealizadores do projeto Semente de Vida, tanto do livro, né, trabalhando na coordenação teológica e na curadoria, quanto desse evento, um suspiro profundo, assim, de gratidão, assim, ver os rostinhos, ver os encontros, ver o café, sabe, ver tudo, assim. E cada pessoa dessa parceria fez parte desse sonho. Enfim, muito obrigado mesmo por nos permitirem estarmos aqui nessa grande mesa. Eu acho que a minha trajetória como filho, ela passa pelo entendimento do que significou ser filho na minha vida. Então, uma das coisas que marca a minha trajetória eu nasci num lar cristão. Meus pais foram evangélicos desde que eu nasci. E eu tenho uma tradição no presbiterianismo muito forte. Eu sempre falo que eu tive 2 armários na minha vida, né? O fingir que era hétero e o fingir que era presbiteriano. Foram coisas que caminharam comigo ali, que me colocaram à força. Mas acho que algumas coisas importantes. O meu avô, ele é um dos precursores da denominação presbiteriana da qual a família fez parte. O fundo das casas do meu avô, no município de Florestópolis, é a igreja. Então, eu não tinha que dar a volta na quadra para ir na igreja do meu avô. Eu abria a portinhola do fundo do quintal dele e eu estava no terreno da igreja. E o meu pai, ele sempre foi muito envolvido com a vida da igreja e eu cresci nesse ambiente.
Na doutrina presbiteriana, a gente não tem, né, muita aproximação com o pentecostalismo, mas quando a minha família, quando eu completo 5 anos de idade, a gente passa por uma migração dentro do município de Curitiba. A gente sai de uma região mais ao centro de Curitiba e a gente vai morar na periferia, né, na Vila São Pedro. E na Vila São Pedro não tinha igreja presbiteriana, porque a igreja presbiteriana lá em Curitiba não chega na periferia, né? Assim, ela não é feita para, não é pensada para. E lá tinha uma igreja pentecostal, né? E aí, dos 5 aos 12 anos de idade, enquanto eu morei na Vila São Pedro, no bairro do Xaxim, no Jardim Esmeralda, eu fui pentecostal. E lá eu vivi a realidade do que era uma igreja local, onde tudo acontecia e girava em torno daquela igreja. Então, o pastor da igreja que eu frequentava na infância, ele era o pastor que ajudava as mães que eram analfabetas a matricularem as crianças na escola, porque a mãe não sabia como era. Então, o pastor, domingo tinha culto, segunda-feira o pastor não tinha a tal da folga pastoral. O pastor tinha que pegar as mães que tinham que matricular os filhos na escola, e eu cresci nesse ambiente. Nesse processo, eu sempre me percebi uma criança viada, eu sempre percebi que eu tinha alguma subjetividade que eu não tinha nome para dar, eu não olhava no espelho e falava sou gay, homossexual, muito pelo contrário. Mas uma coisa interessante eu sempre percebi que eu tinha disposições de corpo mesmo diferente dos meus irmãos, por exemplo. Nós somos 4 filhos, eu sou o terceiro. E aí, quando a gente é pentecostal, a experiência do culto, né, a experiência de fé, ela é muito visceral, ela é corporal. E quando eu tinha 8 anos de idade, a gente estava num culto na igreja, né, da periferia. Um outro dado importante, né, a igreja, quando chovia e alagava, o pessoal ia para a igreja, porque era o espaço que estava melhor pavimentado. Essa era a igreja que eu cresci, né? E aí, num desses cultos, a gente está falando de um culto de quarta-feira, né? Um pastor que estava viajando do Rio de Janeiro e parou em Curitiba, e ele não conhecia a vida da igreja, ele pregou sobre José do Egito. Né? Para quem não conhece José do Egito, ele tinha 12 irmãos, né? 11 irmãos, ele era o penúltimo, e ele foi vendido como escravo pelos irmãos, e depois ele se torna governador do Egito, né? Por isso que é José do Egito. E aí, quando ele pregou sobre José do Egito, pela primeira vez, ele não, no culto da minha igreja, não se fez um apelo para aceitar Jesus, porque toda a igreja ali já era crente. Fez-se um apelo para quem queria servir Jesus na vida e na missão. Eu era uma criança de 8 anos, o meu irmão já era adolescente, tinha uns 13 anos, ele já queria ser pastor. O outro, que tinha 10 anos, 11 anos, já tinha tido uma profecia sobre ele, de que ele ia ser um grande líder. Eu falei, eu vou lá, Deus nunca veio falar comigo, eu vou lá falar que eu quero. E aquele pastor do Rio de Janeiro, que não conhecia a vida da igreja, ele colocou a mão na cabeça de várias pessoas que foram. Quando ele colocou a mão na minha cabeça, ele falou assim, eu quero que todo mundo saiba, eu vou ficar só com esse menino aqui. Aí eu falei assim, agora que ele vai falar que eu sou viado, ferrou, deu ruim. Deu muito ruim aqui. E aí ele entregou uma profecia. Ele falou assim, eis que te digo, filho meu, tu serás um grande líder entre as nações. E aí ele falou assim, eu vejo você sentado e os líderes das nações sentados ao redor de uma mesa, te ouvindo falar. E para uma criança que estava naquele contexto de uma igreja pequena, saber que Deus olhou para a Vila São Pedro e falou que eu ia para as nações, gata... Tipo, por favor, entendeu? E aí eu falei assim, eu não quero mais nada. Sabe criança que quer ser médico, advogado? Eu nunca quis nada a não ser missionário. Eu só queria aquilo. Eu queria ser o líder que falaria entre os líderes das nações sobre o amor de Deus. E aí eu me tornei o orgulho da família. Eu era o filho obediente, eu era o filho inteligente, o dedicado para estudar. Como a gente não, meu pai não tinha condição de pagar a escola privada para nós 4 estudamos no colégio militar, porque meu pai pagava cursinho por 1 ano e se endividava para a gente entrar no colégio militar e não ter que pagar a educação, porque o colégio militar é uma escola pública e é onde eu aprendi inglês, onde eu aprendi espanhol, onde eu aprendi fiz júri simulado da ONU. E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu sempre fui o filho que entendeu que honrar os meus pais era a maneira de eu cumprir a missão de Deus na minha vida. Então, eu não podia ser missionário nas nações se eu desobedecesse meus pais. Mas eu também sempre fui o filho que falou assim, eu nunca vou ser missionário nas nações. Porque tem um negócio dentro de mim que eu não sei explicar.
E aí, eu estou dizendo isso porque a minha relação com os meus pais sempre foi uma relação muito amistosa, amigável, amorosa, muito assim. Eu fui o filho que não deu trabalho. Então, minha mãe nunca teve preocupação, aquelas preocupações de mãe, né? Nunca teve preocupação com, beber, se envolver com... Não, eu era o filho que tinha... Sabe o que eu fazia no recreio? Um grupo de evangelização. Era isso que eu fazia no colégio militar. Se você lê o anuário da minha turma, tá lá, Pastorzinho. Era o meu apelido. Então, a minha mãe não tinha preocupação. Eu não ia na festa de 15 anos das minhas amigas porque sábado era culto de jovens. E aí eu passo por um processo de... eu comecei seminário com 14 anos de idade. Então, eu tinha 14 anos de idade. O que eu ia fazer no sábado, o dia inteiro, antes de ir para o culto de jovens à noite? Eu ia no seminário. Passar o sábado inteiro. A primeira aula começava às 7h30 da manhã, até a última aula, que era 19h30 da manhã. E aí eu tinha aula de homilética, que é como pregar, exegese, com 14, 15, 16 anos. E aí, quando eu entro numa organização missionária, começo a viajar, eu passei por uma série de organizações missionárias, treinamento. Durante as férias de janeiro, eu viajava para fazer missão. Então, em 2009, eu nasci em 94, 2009 eu tinha 15 anos, gente, 14 porque era janeiro, né? Eu passei janeiro inteiro em Florianópolis com um grupo de jovens que juntou crianças para evangelizar por 3 semanas. Eu fiz aquele teatro Lifehouse, que tem aquela musiquinha que Jesus liberta a menina. Eu ia nas praças, pintava a cara, eu ficava evangelizando. Era esse o filho que eu era. E aí, eu, aos 18 anos de idade, já na faculdade, eu ingressei na graduação em Arquitetura e Urbanismo, na PUC Paraná, e ingressei na graduação em Geografia, na Universidade Federal do Paraná, enquanto eu também fazia o meu 3º seminário teológico. E servia como missionário, eu me envolvi emocionalmente com um rapaz, afetivamente, que era meu colega de ministério. E aí começou aquela paixão de verão, aquela coisa intensa. E eu era um missionário, lembra? Eu estava indo para cumprir o propósito de Deus. Então eu falei, eu vou fazer arquitetura e urbanismo, porque eu vou ser missionário na Rússia, na Sibéria, que tem aquela Transiberiana, e eu vou resgatar jovens que estavam sendo perseguidos pelo evangelho, porque eu enfiei isso na minha cabeça. E aí eu vou falar para o governo da Rússia comunista sobre Jesus, e os líderes vão me ouvir. Era esse o meu objetivo. Eu nunca fiz arquitetura porque eu queria ser arquiteto, era porque eu queria ser missionário. Eu nunca fiz geografia porque eu queria ser geógrafo, eu queria ser missionário. E aí eu passo pelo processo de me envolver afetivamente com esse menino e de perceber que eu não vou cumprir a expectativa dos meus pais. Aliás, eu não vou cumprir a expectativa da minha igreja. Porque eu esqueci de fazer o gap, né? Com 12 anos de idade, a gente sai de novo da Vila São Pedro e volta para a região do Água Verde, que é uma região mais central. E como meu pai nunca gostou de ser pentecostal, porque ele era sempre presbiteriano, a gente voltou para a presbiteriana. Eu esqueci de fazer essa explicação. Então, eu era um jovem missionário presbiteriano que já era descolado porque eu orava em línguas. Do jeito pentecostal, gente. É esse horário em línguas, as suas mentes poluídas. Mas, assim, eu orava em línguas, eu impunha as mãos, eu cria em visões. E aí, eu comecei a me apaixonar por um rapaz e viver uma vida dupla. E aí foi o momento da vida onde eu mais viajei. De 4 finais de semana do mês, 3 eu passava em um lugar diferente do Brasil, dando treinamento, pregando em igreja. Eu tinha mais de 130 organizações, igrejas, famílias ao redor, 130 doações mensais fixas na minha poupança da Caixa Econômica Federal, para eu viver do ministério. 19 anos de idade, era 2013, 2014, façam as contas, eu tinha uma média mensal de R$3.000 por mês. Naquela época era muito dinheiro, assim, para um jovem que, né? E aí, eu explodi. Aquele rapaz que namorava comigo terminou comigo, porque ele, enfim, estava num outro momento de vida, me traiu e tal. E eu tinha feito, antes de descobrir a traição, uma coisa que foi, eu renunciei ao ministério. Então, eu era coordenador da região sul da organização, eu estava indo para a coordenação nacional da organização, e no culto de desligamento da minha coordenação regional, para eu assumir a nacional no ano seguinte, eu anunciei, eu falei, eu não vou me candidatar a posição nacional, porque eu vou viver algo que Deus tem para a minha vida. E eu deixei no ar, assim, ó. E aí, 2 semanas depois, eu descobri que eu não ia morar com esse menino que eu estava namorando, e eu tive um surto psicótico.
E aí eu comecei a dar volta na quadra da minha casa, gritando, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. Minha mãe desceu correndo e falou, filho, o que foi? Ela me parou no meio da rua, eu estava transtornado, aí eu lembro de relatos, porque eu não lembro, porque eu estava em surto psicótico. A minha mãe disse que eu fiquei ajoelhado na sala da minha casa, gritando, ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai voltar. E aí minha mãe falou, quem? E aí eu virei para ela e falei, Jesus. E aí eu entrei num processo de depressão profunda em 2015, fui diagnosticado com esquizofrenia, tentei suicídio por diversas vezes, e nesse processo a minha mãe teve que lidar com aquele filho. E aí uma coisa interessante, a organização missionária que eu fazia parte enviou uma carta e um e-mail, né, para todas as 130 pessoas informando que o Bob era um mentiroso, vivia uma vida dupla, ele traiu a nossa confiança e, por favor, não doem mais para ele. Como o vínculo trabalhista no meio religioso não é um vínculo trabalhista, eu não tinha como pedir INSS, FGTS, nem nada disso. Até porque eram doações que vinham na minha poupança. E aí eu tive que lidar com um surto psicótico, um diagnóstico de esquizofrenia, sem poder falar para minha mãe o motivo, porque eu não queria decepcioná-la. E aí a minha família ela teve que lidar com o processo de entender, e agora? Por que é que o meu filho, missionário, em um mês, parou de receber as doações, porque não tinha mais dinheiro, não sai da cama, e vira e mexe eu descubro que ele está no plantão do hospital. Porque aí eu tinha surto, eu tinha que ir para o hospital, tomar soro, me acalmar e tal. E esse foi o processo de lidar com uma mãe e com um pai que não sabiam o que estava acontecendo, mas sabiam. Para finalizar, porque eu já falei bastante, eu tive que escrever uma carta de 8 páginas para minha mãe, e no dia do meu aniversário eu li a carta. E eu lembro que eu fiz um plano assim, eu vou num local público. Eu chamei minha mãe para tomar um café no dia do meu aniversário. Já estava fazendo terapia, o Lucas falou, eu procurei um psicólogo cristão e uma psiquiatra cristã, porque eu não queria assumir minha sexualidade. Eu cheguei no setting terapêutico, tanto com a psiquiatra como com o psicólogo, falando assim, eu não quero falar para os meus pais que eu sou gay, porque eu vou vencer isso. E aí, depois de 1 ano de terapia, 1 ano e meio de terapia, no dia 4 de julho, eu consegui falar para minha mãe, lendo uma carta e contando para ela as coisas que aconteceram. E aí eu lembro que minha mãe estava no café e ela falou assim, eu preciso ir para casa, eu estou passando mal. E eu falei, mas você está dirigindo, você vai conseguir dirigir? Ela falou, não sei. E aí eu lembro de muitos anos depois, quando a coisa estava resolvida. Minha mãe já ama meu marido, eu sou casado, minha mãe fala que ela tem o melhor genro do mundo e tal. A minha mãe estava contando a história para uma outra pessoa e eu estava na sala quando ela contou essa história. E ela falou que naquele dia ela teve nojo de me abraçar. E aí eu não sabia, eu tinha percebido, enfim. E aí ela falou assim, não conta para o seu pai. Eu preciso proteger o seu pai. Olha isso, eu preciso proteger o seu pai desse sofrimento. E aí foi mais 1 ano, em 4 de julho do ano seguinte, depois de 1 ano com a minha mãe não falando com meu pai sobre isso, e aí disse que o meu pai falava, Marilene, a gente sabe porque ele está mal. Porque esse 1 ano, gente, eu não levantei da cama, eu não fui para a faculdade, eu não fazia nada. Eu ficava 3 dias sem tomar banho. Aí eu falava assim, mãe, eu vou ali na igreja dançar. Aí, 7 horas depois, a minha mãe recebeu uma ligação do hospital. Seu filho está aqui tomando soro, ele passou mal. Mas o que aconteceu? Ele passou mal. E os meus amigos, a minha rede de apoio, né, de Curitiba, eu fiz parte da Igreja do Armazém, as pessoas me cuidaram, né, eu tive apoio de pessoas à distância, que eu fui encontrando nessa caminhada. Né. Tá aqui uma pessoa que é a Marico, eu sempre falo dela. A Marico me conheceu desde antes do armário. A Marico conheceu o Bob, missionário de sucesso. E a Marico... ligações com a Marico, falando, Marico, hoje eu tentei suicídio. Ela falou, amanhã vai ser melhor. E esse processo todo lidando com os meus pais não sabendo. Aí no ano seguinte eu falei, eu vou para um hotel com meu pai. Falei, pai, vamos virar a noite no hotel, eu e você. E aí eu fiz uma mochila, fingindo que é para o hotel. É portoalha, né? Eu coloquei um prato, um talher, garfo, faca e colher, roupa, todos os meus documentos, juntei um dinheiro ao longo daquele mês de passagem que meu pai dava. Eu falei assim, eu vou contar para o meu pai, a gente vai para o hotel, eu vou deixar a mochila na porta do hotel, e foi o que eu fiz. E eu não vou tirar o tênis. E aí eu vou contar para o meu pai, se ele avançar para bater em mim, eu saio correndo, gritando pelo hotel, vai ter segurança, né? Vou me preservar. E aí eu contei para o meu pai no meu aniversário do ano seguinte, e o meu pai, ele virou para mim, ele falou assim, o pai desconfiava, o pai não sabe o que fazer, mas o pai te ama. E aí eu
meu pai foi conversar com a minha mãe, e aí meus pais entraram no processo. O nosso filho sempre foi homossexual, mas agora a gente vai, como família, protegê-lo para ele vencer esse pecado. E aí eu falei pro meu pai e pra minha mãe, eu falei, não, eu vou, né? Vai dar. E aí eu me apaixonei de novo. E aí eu tive um namoro. E aí eu falei pro meu pai e pra minha mãe que eu estava namorando. E aí meus pais ficaram decepcionados. Na época eu já conhecia a Silvia. E aí eu falei, falem com a Silvia, porque eu vou sair dessa casa, porque eu não sou amado, porque eu sou rejeitado. E aí minha mãe entrava no quarto e ela chorava. Porque ela falava assim, eu não sei porquê, mas eu te amo, mas eu não sei por que eu não posso te amar, mas eu não sei o que está acontecendo. E aí minha mãe ligou pro meu irmão mais velho, primogênito, que é teólogo também, no Mackenzie, Angélica. E aí o meu irmão, ela falou assim pro meu irmão, será que é porque quando eu estava grávida dele eu desejei uma menina? E aí o meu irmão falou assim, que Deus ruim, né, mãe? Que Deus perverso, né? E aí, ao longo de muita oração, de muita conversa, de muito sofrimento, de um vale de sombra da morte, no final desse vale de sombra da morte tinha uma mesa preparada diante de mim. Na presença dos meus inimigos, e aí quando eu falo inimigos, eu não estou falando do meu pai e da minha mãe, eu estou falando das igrejas e das pessoas que ficaram falando para minha mãe que eu ia para o inferno. Que falavam assim, Marilene, eu estou orando pelo seu filho, viu? E a minha mãe, tipo, sabe? E aí o meu processo como filho foi o filho de ápice do sucesso, que foi pro ápice do fracasso, entre muitas aspas, e esse filho que foi construindo dentro da casa um caminho de aceitação. Enquanto eu fazia um trabalho pastoral com o Evangélicos pela Diversidade. Né? Então, quem me acompanha há tempo sabe que a caminhada do Evangélicos nem sempre teve o apoio do meu pai e da minha mãe. Né? Por muito tempo era tipo assim, faz isso aí e não fala quando você estiver aqui. Hoje em dia, minha mãe aparece nas redes sociais falando do filho dela e tal, com muito orgulho. Mas esse meu processo como filho foi um processo de olhar para a minha família e falar, eu tenho que ter direito a ter esse amor. Eu lembro de uma vez que eu estava falando com a Silvia, e a Silvia, eu falei, Silvia, eu odeio minha família, eu não quero mais vínculo com eles, eu quero superar a minha família. E aí a Silvia falou assim, Bob, eu vejo afeto. E enquanto houver afeto, há esperança. E eu falei assim, a esperança está me machucando, Silvia. E aí a Silvia falou assim, tem abraço para curar. E aí eu fui um filho que, munido de uma comunidade, e aí eu quero falar da Alexia Salvador, que foi a pessoa que me ouviu tantos áudios, né, amiga? Assim, tantos. Gente, importunava a Alexia, falava, minha família é LGBTfóbica, eu odeio a minha mãe, eu odeio o meu pai, Alexia. E aí a Alexia falava assim, vamos orar por eles? Eu falei, eu não quero orar, Alexia! E eu renunciei a fé para a Alexia. Eu sempre falo, eu renunciei a fé para a Alexia. Um dia eu olhei para a Alexia no telefone e falei, eu não sou mais cristão. Eu não sou mais crente, eu odeio a religião. A religião destruiu a minha família. E a Alexia falou assim, eu não estou aqui para defender a religião, muito menos para defender a violência que você sofre dentro de casa. O que eu posso te oferecer, porque a gente estava no telefone, né, é uma oração. E aí esse processo de construção subjetiva da minha vida me fez possibilitar a percepção de que viver o afeto da minha família é um direito que eu tenho. Eu posso não exercer. A gente luta pelo casamento civil. Não é todo gay que tem que casar, né, de pessoas do mesmo sexo. Não é, mas eu tenho que ter direito a receber esse... Eu preciso ter direito ao afeto dos meus pais. E aí eu olhei para a família como filho, como um terreno que eu entendi que não é um lugar onde eu preciso entender que a única alternativa é a separação. É lógico que em alguns casos isso acontece, a gente recomenda, inclusive, a gente atua na possibilidade de separação para que a pessoa LGBT, que é o foco central da violência, né? É importante dizer aqui, o alvo principal é a pessoa LGBT, mas esse caminho é um caminho de duas mãos e onde a família reproduz isso. E essa é um pouquinho da minha história como filho. Obrigado, Bob, por essa partilha tão cheia de tantas coisas. Assim, eu fico pensando no quanto é duro a gente pensar na realidade da quantidade de vezes que a gente já escutou histórias parecidas com essa, né?
não é uma história que é uma história única, assim, é uma história que se repete, uma história que continua acontecendo na realidade de muitas famílias e que eu acho que coloca muitos desafios, inclusive em relação a esse desafio da gente pensar o que significa família para a gente, né? Porque eu acho que essa é uma questão que também se coloca, né? A gente vem falando desse tema do amor incondicional nas famílias. O que significa família para a gente? Acho que na mesa anterior a gente teve um tensionamento importante e interessante nesse sentido. A gente acho que tem direito mesmo ao amor das famílias. Às vezes a gente precisa encontrar outras famílias, né? Mas ampliar esse sentido, esse significado, para também ampliar esse direito e garantir isso, assim. E aí, te ouvindo falar, eu queria passar a bola para Silvia. Ontem à noite, eu e Silvia, numa mini social na casa de uma amiga, a gente teve um spoiler dessa conversa aqui, conversamos várias coisas ótimas. Queria fazer esse comentário só para vocês ficarem com muita inveja, porque eu tive um spoiler da conversa com a Silvia. Mas a gente estava tensionando nessa conversa ontem essa perspectiva de filhos e de mães dentro das relações, né? Porque a gente ouve a história do Bob e é muito fácil a gente empatizar com ele e antipatizar totalmente desses pais que infligiram essa quantidade enorme de violência, muitas vezes para além da sua intenção ou para além da sua capacidade de atuação e de intervenção. E eu acho que isso coloca para a gente um desafio muito complexo, né? Porque nós, enquanto filhos, numa posição de extremo sofrimento, a gente precisa acolher e ser compreensivo com a violência dos nossos pais. Mas entendendo que os nossos pais, porque a gente entende que dentro dessa relação complexa, os nossos pais também estão em sofrimento, os nossos pais também estão atravessando um monte de coisas. Eu sei que você passou por isso na sua própria relação de mãe e filho, e você tem feito esse trabalho acompanhando uma quantidade enorme de outros pais, de pessoas LGBT e mais. Como é que você pensa e vê essas coisas todas? Obrigada, querido. Bom dia a todas, todos e todes. Eu fico perguntando para Deus por que eu? Por que eu estou aqui ao lado de Alexia? Por que eu? E as mães, quando descobrem que tem um filho LGBT, uma filha LGBT, elas dizem assim, por que eu? Por que na minha família? E eu hoje olho e pergunto assim, por que eu tenho o privilégio de estar aqui hoje? Por que Deus faz isso comigo? Eu não sou digna de ocupar esse espaço com pessoas tão especiais, tão maravilhosas. Cada uma de vocês que está aqui representa para mim um tesouro tão valioso que eu fico perguntando, eu mereço tudo isso? E quando a gente estava falando ontem, bom, engraçado, né? De repente, uma das meninas virou para mim e falou assim, você vai estar com o Murilo amanhã na mesa. Com o Murilo? Uau! Então, é assim, a gente se ama, se gosta, se admira, a gente quer estar junto, a gente tem uma energia gostosa, né? Flui bem. E ontem, enquanto eles falavam, teve uma hora que eu olhei para eles e falei assim, vocês são cruéis com suas mães. E aí a gente descobriu que as mães também são cruéis, porque eles também apontaram crueldades minhas, né? Então, eu tenho uma confissão a fazer. A minha família, eu tenho 2 filhas mulheres e um filho homem, todos cisgêneros. A minha filha do meio, a Júlia, é uma mulher lésbica, de 28 anos hoje. Ela saiu do armário aos 19 para nós. Um contexto onde eu era catequista na Igreja Católica. O meu marido foi seminarista por 8 anos, tem tio padre, tia freira. Minha mãe queria ser freira, ela só não foi porque minha avó não deixou. Então, nós estamos falando de um lar católico. Quando a Júlia me diz, eu não vou conseguir namorar um homem, eu sinto atração por mulher,
eu olhei para ela e falei, tá tudo bem. E ela se assustou. Tá tudo bem, mas eu nunca vou poder trazer uma namorada em casa. Falei, vai. Vai poder trazer, assim como seu irmão pode, sua irmã pode, você também pode. Porque eu tinha tido uma experiência anterior com um homem trans, vivendo ideação suicida, e eu cuidei dele. Ele não tinha família em Curitiba, eu acolhi. Ele tentou suicídio, eu fui para a unidade de saúde, eu assinei papel dizendo, não tem família, tem que ser eu mesmo. Trouxe para minha casa, cuidei. E minha mãe dizia assim, você não tem medo de trazer essa pessoa para dentro da tua casa? Ele pode fazer alguma coisa de mal para os seus filhos. E eu falei assim, mãe, ele é um ser humano em sofrimento. E, gente, minha mãe é uma pessoa boa, tá? Minha mãe não é uma pessoa má, mas, acima de tudo, ela quer proteger a família dela. Você não tem medo do que ele pode fazer dentro da sua casa? Eu falei, você percebe que ele está em sofrimento e ele precisa de ajuda? Então, quando minha filha fala, eu falei, eu não quero esse sofrimento para minha filha. Está tudo bem. E ela diz, não tem a menor graça eu contar para os outros como foi a minha saída do armário, né, mãe? Porque não teve nenhum escândalo. Então, eu conto, mas não tem graça. Mas aí, o que eu fiz? Eu falei, olha, só que eu vou te dizer uma coisa, o pessoal lá da igreja, porque ela cantava na missa, eu falei, o pessoal lá da igreja vai dizer que você não é digna de chamar Deus de Pai. E eu quero que você sempre lembre que é filha de Deus. Você é filha de Deus. Nunca duvida disso. Mesmo que o povo da igreja diga que você não pode chamar Deus de Pai. E a segunda coisa, eu estava indo tão bem, né, gente? Estava indo bem, não estava? A segunda coisa, eu falei assim, eu só não aceito a promiscuidade. O Leonardo tinha 14 anos e tinha vida sexual ativa, e eu nunca disse para ele que eu não aceitava a promiscuidade. Por que eu falei isso para a Júlia? Né? Porque nós temos uma carga de moralismo perversa. Né? Então, já pedi perdão para ela por isso. Né? Eu acredito que ela compreendeu e perdoou. Mas a sequência disso foi uma sequência de lindas descobertas. Entrar no mundo da diversidade sexual também me apresentou intersecções com as quais eu não estava habituada a dialogar e a tocar. Tudo bem, você faz uma marmita e leva para uma população de rua. Né? Você entra numa luta antirracista, mas, a partir do momento que você tem uma vulnerabilidade dentro da sua casa, porque era uma família normativa, branca, classe média, com todos os seus privilégios, com estudo, né? com potenciais que a sociedade valoriza. Então, a hora que eu tenho uma filha lésbica e eu digo minha filha vai ter direito a namorar em casa, eu assumo uma vulnerabilidade que a sociedade não está preparada. E aí, então, eu não podia mais ser catequista, e eu não podia mais dar palestra, não, a Silvia não pode vir mais aqui. Eu falei, como é que é? Então, eu não posso mais? E aí, eles começaram a fazer isso, e eu falei, bem, se eles fazem isso comigo, que eu sou a mãe, o que eles estão fazendo com as pessoas LGBTs? E aí eu tive o despertar. Então, começaram a chamar a gente para dar palestra, né? Porque comecei a entrar, eu fui estudar a sexualidade humana, né? Eu quero saber como se dá isso, eu vou estudar, vou fazer uma pós. E de formação, eu sou dentista. As pessoas sempre pensam que eu sou psicóloga ou professora. Né? E aí, eu fui para esse caminho. E um dia, minha filha mais velha olhou para mim e falou assim, ô, mãe, você é evangélico-fóbica. A minha filha mais velha é hétero. A Júlia é a do meio. A minha filha mais velha é uma feminista. Ela me apresentou o conceito do feminismo. Eu sempre fui feminista, mas eu não sabia o conceito. Ela se aproximou do Católicas pelo Direito de Decidir. Ela trouxe vários livros. Vem cá, mãe, você tem que ler esses livros aqui. Ó. Ela me fez feminista no conceito. Eu já era, mas ela me fez. Então, mãe, você é evangélico-fóbica. Você não gosta de evangélicos. E eu, não,
né? Porque quando alguém diz que você tem um preconceito, você diz, imagina, eu sou uma menina tão boazinha, eu não tenho preconceito. Tenho, sim, muitos preconceitos. Nós todos temos, né? E, nisso, eu já tinha um grupo de mães, porque as minhas filhas me pediam, ajuda lá a minha amiga, vai. Mãe, você pode conversar com com a mãe da fulana, porque ela não está bem. Então, a gente criou esse movimento, esse grupo Mães de Amor Incondicional. Foi a Letícia, minha filha mais velha, quem deu o nome para o grupo. Então, foi uma coisa muito assim, de família. E o meu marido sempre apoiando, porque as pessoas sempre perguntam, e o pai, nesse contexto, sempre dando respaldo, sempre dizendo, você vai chegar lá, um dia você vai na missa do padre Júlio Lancelotti. Aconteceu. Né? Então, o meu marido é essa pessoa. Ele diz, você um dia vai fazer tal coisa. Ele fica idealizando e as coisas vão acontecendo. E aí o Bob me liga. Eu preciso que você fale com a minha mãe. Eu falei, lascou. Eu sei conversar com mãe católica. Eu não sei conversar com mãe evangélica. Né? E eu pensei, caramba, e ela topou, né? Ela topou, ela veio na minha casa. E aí eu comecei a conversar pedindo assim, me fala quem é o Bob. Não, ele não é Bob, ele é Luiz Fernando. Luiz Fernando, né? Esse nome aí, Bob, eu não sei de onde que ele tirou isso. Meu filho é Luiz Fernando. Tá bom, tá ótimo. Me fala do Luiz Fernando. E ela começou a falar de uma pessoa sensacional. Ela contou quem era essa pessoa. Mas, aí tinha o mas, tinha o depois, e tinha essa coisa. E na esperança, porque eu tenho muitas mães que diziam assim, eu rezo, você não reza para a tua filha mudar? Eu digo, não, eu rezo para minha filha ser feliz. Aí eu rezo igual Santa Mônica. Né? Então, eu digo, não, eu não rezo para que minha filha mude, eu rezo para que minha filha seja feliz, seja autêntica. E aí a mãe do Bob trazia os mais, e eu trazia para ela coisas que ela trouxe na introdução, me falando quem era o Bob maravilhoso. E aí eu falei, tem jeito, porque tem amor. Né? E, então, o que a gente descobre nessa trajetória? Para a gente trabalhar, então, vamos pensar. O nosso objetivo do livro Sementes de Vida é que mães evangélicas continuem sendo fecundas. Porque ser fecundo não é só gerar um bebê no ventre. A gente tem que gerar vida todo dia. E eu gosto muito de uma metáfora que eu fiz uma vez, quando já queriam me tirar da igreja, que me chamaram para fazer uma palestra num retiro lá para os jovens, e depois eu tinha que falar com os pais. Eu levei uma planta, eu tinha 2 plantas exatamente iguais que nós ganhamos num retiro, eu e meu marido. Uma ficou dentro da cozinha de casa e outra ficou no pátio, fora de casa. E era um lírio da paz. A que ficou dentro de casa estava linda, maravilhosa, desse tamanho. A que ficou do lado de fora mingou. Meu filho deu bolada, pegou sol em excesso, pegou chuva em excesso, caiu, o vaso quebrou. Ficou lá, ao Deus dará, na rua, do lado de fora. E a outra que ficou dentro estava linda. Então, na hora de sair para aquela palestra, eu falei, eu vou levar essas 2 plantas. Essa aqui é a que ficou cuidada. Eu pus assim, falei, qual dessas plantas está bem cuidada? Qual dessas plantas teve o que precisava, os nutrientes que precisava na medida certa? Uma ficou do lado de fora de casa, ao relento. Apanhou, levou bolada, tudo em excesso. E a outra, tudo na medida certa. Né? Esses são nossos filhos. A hora que a gente traz para junto, cuida essa planta. Então, quando eu li o livro, eu falei, gente, essa metáfora da planta, do gerar vida. Então, mãe tem que ser esse ser que gera vida. E aí eu tive ainda, nessa trajetória toda, no final das contas, o filho hétero, branquinho, bonitinho, com ideação suicida, durante a pandemia. Então, eu falei, Deus me deu várias coisas para eu entender, porque, quando eu lido com uma mãe, com uma pessoa com ideação suicida, eu hoje tenho a experiência na carne para falar.
Então, tudo isso a gente traz nesse contexto de mãe tem que ser esse ser que vai olhar para você e vai te dizer assim: eu te amo, eu te cuido, né? E eu confio em você. Eu acredito em você, com todas as suas possibilidades, as suas potencialidades. Mas não é fácil. Quer dizer, é simples, porque às vezes eu falo o óbvio. Eu falei o óbvio para Mari. Eu falei o óbvio, mas ela precisava ouvir o óbvio para resgatar aquele amor. Então, meu marido fala isso. A gente precisa, na verdade, resgatar sentimentos. Antes de você saber que o Bob é gay, que sentimento você tinha pelo Bob? Nossa, ele é um filho maravilhoso. Então, é esse sentimento que a gente vai avivar hoje. Né? E a gente teve essa graça de ver a Mari militante, de ver hoje, eu falei para a Mari, estou com uma mãe da Igreja Batista que costurou o vestido para eu ir no casamento da minha filha. E eu, provando o vestido como Deus faz com a gente, eu provando o vestido, peguei a bolsa e falei assim, espera, eu vou fazer uma foto aqui com a bolsa, que é de arco-íris, que eu vou usar, porque a minha filha vai casar com uma mulher. E a mulher olha para mim, sério? Eu tenho 2 filhos gays. Então, é assim que Deus me usa, é do nada. É do nada. E aí a gente chama a Mari e ela dizia assim, diz para ela vir tomar um café comigo. Então, é essa mãe que vai para o outro lado. Ela passa a ser a que acolhe também. Então, eu confio nisso. Nessa semente do bem que a gente está colocando, do poder transformador dessas histórias que a gente está contando no livro, né? E dessa coisa de fronteira, né, que a gente faz. Muito bom te ouvir, muito bom ver esse trabalho brotando assim, porque acho que apresenta para a gente muitos caminhos, muitos sinais de esperança possíveis, né, para resgatar essa fecundidade dessas relações. Obrigado, Silvia. Pastor Júlio, queria lhe ouvir falar um pouco sobre essa experiência toda dentro da vida das comunidades. Assim, acho que a gente enfrenta um desafio particular dentro do ambiente da igreja, dentro das comunidades, a maneira... muitas vezes, muitas dessas dificuldades acontecem dentro desses ambientes familiares por conta de um constrangimento que existe por parte das comunidades e por conta da pressão do pastor, por conta da pressão dos amigos, das amigas na igreja, que julgam, que condenam, que chegam com essa coisa de vou rezar pelo seu filho. Como que é esse desafio de encarar essa realidade das famílias dentro das comunidades ou a partir do trabalho que a igreja, que as comunidades podem fazer? Bom dia para todas, todos e todes. Primeiro eu quero dizer que eu sou casado com a Lilian, pai da Juliana, que é minha filha é bissexual, e tenho um filho, o Heber, lindo, hétero, né? Eu acho que é um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado, porque nem sempre a minha trajetória de desenvolvimento pastoral foi uma trajetória que eu tivesse me voltado para isso. Isso aconteceu, assim. Foi um acontecimento mesmo, assim. Só, quando eu vi, eu estava... E você sabe que você teve que se meter nisso lá e me explicar, desde a linguagem e tal. Porque eu fui pastor em favela a vida toda. Assim, plantei 3 igrejas em favela, revitalizei uma e organizei. A comunidade que eu pastorei hoje é a minha primeira experiência no centro urbano. A comunidade é a primeira experiência que eu estou envolvido na cidade. E eu entro nisso de uma maneira assim, estranha, porque eu estava terminando o processo. O Bob foi batista, conhece isso. Né? E eu comecei o processo porque a igreja que eu estava era membro, me mandou ser missionário de uma igreja no Morro do Castro, que era uma favela da cidade de São Gonçalo, uma congregação que tinha 28 anos, se organizava a igreja, e eu cheguei lá e a gente organizou, e aí eles me convidam para voltar para a sede, que é uma igreja de mais ou menos 4.000, 5.000 membros, mais ou menos, para eu ser ministro de família dessa igreja, do útero até o caixão.
né? 1.600 jovens, 700 adolescentes, pré-adolescentes, assim, essa loucura que é dessas igrejas enormes que existem, né? Nesse espaço eu vivo as experiências. Eu sou ordenado pastor nessa igreja em 2006. Eu vivo as experiências mais difíceis da minha trajetória pastoral, que eu não vivia na periferia. A gente vai falar um pouco disso depois. Então, lá você começa a fazer aquele negócio do atendimento pastoral no gabinete e você começa a ouvir as histórias assim que a gente possa imaginar dentro do contexto religioso. De uma igreja que tem um monte de gente que é LGBT, mas que vive o constrangimento de ter que ficar enfiado no armário. E o fim disso é que eu acabo ficando obeso demais, eu chego a 140 quilos. Ganho de presente gordura no fígado, que eu trato até hoje. O Daniel, onde lá que eu tomei uma tacinha de vinho correndo, falei, para aí, porque a esposa está vigiando aqui. Entro numa depressão profunda, porque você dá de cara com uma realidade que você não pode responder dentro de um sistema. Esses sistemas, pelo menos na minha perspectiva, eles são imutáveis, eles não vão mudar. O protestantismo histórico não vai fazer arrumação para aceitar LGBT. Não vai. Não vai. Tem que fazer o outro caminho. E aí minha experiência foi extremamente radical, falando um pouco de filho, porque assim, um dia eu cheguei em casa, normalmente, do trabalho e tal, e aí tinha uma cadeira na sala, assim como a gente está aqui, meu filho sentado aí, tinha 12 anos, a minha esposa ali, ele quer conversar com você. Eu entrei, tomei banho, senta aí. Ele falou assim, pai, o que está acontecendo com você? Você é sacana ao extremo, a casa fica cheia, é brincadeira e tal, chega, corre atrás de Juliana, corre atrás de mim e tal, agora você entra aqui, vai para o banheiro, toma banho, vai para o quarto, se tranca e tal, é igreja para mim. Ele estava me perguntando uma coisa que ele sabia que era. Os meus filhos não frequentam a minha igreja, mas eles não são mesmo de igreja mais, nenhum dos dois. Minha filha está no momento esotérico dela e tal, e o meu filho está feliz fazendo outra coisa. E eu quero que o senhor saia dela, para mim, porque eu quero meu pai de volta. E aí, no final de tudo, eu acabei saindo dessa igreja, fico um tempo assim, recolhido, 2 anos, eu resolvi fazer a releitura dos evangelhos. Eu queria saber por que Jesus dizia o que dizia, fazia o que fazia, andava como andava, andava onde andava, vivia como vivia. Mas eu não queria nenhuma leitura que me afetasse, eu queria ficar sozinho com ele e com os evangelhos. Quando eu saio dessa experiência, desse recolhimento, para mim, tive a seguinte compreensão: eu não quero mais viver uma experiência de espiritualidade e de religiosidade onde eu não possa ser diverso, ecumênico e plural. Se eu não posso, nenhuma igreja me cabe mais. Eu não vou ficar, enfim. Aí eu volto e inicio o processo de começo da Comunidade Batista em São Gonçalo, que é uma igreja para gente, começa com uma igreja gente cansada de igreja, gente que jamais entraria em igreja. Então a gente começa esse caminho e vai essa trajetória. No meio dessa trajetória eu tenho o privilégio assim grande de ser apresentado a uma figura importantíssima na cidade, que acho que a Bruna conhece, que é o Júnior Braga, que é um dos melhores amigos que a vida assim, me deu. A Tainá, que é a jornalista da nossa igreja, trabalhava na prefeitura e ela disse que o Júnior chegou fazendo uma queixa que não existia lugar seguro para pessoas LGBT na cidade. Ela falou, então você não conhece nem minha igreja, nem meu pastor. Você precisa conhecer. Pastor? Ela, duvido. E aí ela marcou uma reunião, e foi interessante que Tainá atrasou, eu cheguei antes, Júnior também. E Júnior ficou tenso. Assim, esse cara vai me dar uma facada aqui, vai fazer alguma coisa e tal. E eu fiquei assim, Júnior, vou esperar ali fora. Então, tá bom. Aí ela chegou, ele me contou uma história dele, eu contei a minha, ele me mostrou um vídeo horroroso de um cara que passa com eu não sei se a Bruna lembra dessa história, passa 5 vezes com uma van em cima de uma mulher trans no bairro de São Gonçalo. Me diga o senhor se isso aqui, essa cidade é segura. E a gente começou uma amizade grande, e o Júnior foi quem me introduziu nos coletivos LGBTs da cidade, todos eles, onde eu tenho. Agora mesmo está falando com o Bob, o pessoal está mandando mensagem aqui, você vai estar amanhã na Câmara, no Teatro Municipal, você vai ser homenageado lá. Eu falei, não, eu estou em São Paulo. Falei, vou pedir por Rafa, vai lá. Então o Júnior me introduz dentro desse espaço,
E aí depois eu começo a ter acesso aos evangélicos, né? O meu acesso não foi diretamente com os evangélicos, o meu acesso foi fora desse movimento. O acesso com os evangélicos acontece depois. Primeiro eu tenho um outro acesso, que é esse envolvimento direto com os coletivos, a luta por centro de referência se tornar política pública na cidade de São Gonçalo, eu estava lá na Câmara e tal. E depois começa esse outro caminho, porque chega uma menina, eu conto essa experiência no livro, o Bob me pediu para contar a história, né, da experiência, que chega vitimada por um pai que é diácono de uma igreja evangélica, do processo de sistema histórico na cidade, que rasga os livros de Gênesis, Alex, e enfia na boca da menina para ela engolir os textos, para ter noção, para ela ter ideia. Quem sabe, comendo, pelo menos, ela vai engolir, aquilo vai fazer algum movimento por dentro dela, e, enfim, a menina é pequenininha, e ele deu joelhada nela e tal. Esse cara foi para o portão da minha casa, gritou no portão lá de casa e tal, enfim, depois tivemos que colocar um limite nessa relação com ele, falei de denunciar, eles estão bem hoje lá. E aí eu tive a seguinte percepção, assim, para mim, muito clara, porque eu trato esse tema com uma extrema responsabilidade. Eu não sou um pastor que está atrás de like, nem atrás de tirar foto com vocês, porque eu quero ficar conhecido. Não estou atrás de ficar escrevendo texto, nem ser convidado para evento. Eu tenho uma atuação pastoral direta e efetiva todos os dias no cuidado com essas pessoas. Antes de vir para cá, eu estava contando para o Daniel ontem, mês passado, atendi uma menina que chegou lá, levada pela tia, que é a professora do Educafro, que é um pré-vestibular que andou com a gente e tal. Só pode atender minha filha? Posso. E ela chegou. Eu não gosto de fazer atendimento antes de eu fazer a reflexão da noite e tal, mas atendi e ela chegou, a menina com seus 18 anos de idade. Eu sentei aí, a tia sentou aqui, ela ali, aí ela conta para o pastor, e ela começou a contar que os pais são oriundos do movimento pentecostal e que no meio de 2018 ela se apresenta sendo de esquerda e aí fala confessa a sua orientação sexual. Para os pais isso vira um problema. Ela estava sentada do meu lado assim, com a mão fazendo assim, e ela estava parecendo o osso do dedo. Eu passei para o outro lado, sentei e fiz assim, faz isso não, aí. Falei para ela, olha para mim, olha para mim. E ela disse assim para mim, mamãe disse que eu sou uma aberração. Depois ela disse, não é que eu seja uma aberração. Uma aberração, a gente vai falar da teologia que os caras pregam lá, né? Uma aberração é o que está em você. E a semana passada, eu ouvi uma outra pessoa, que é da igreja, antiga, liderança, influente e tal, que também assume essa orientação sexual. E que tinha que lidar com a mesma situação com a mãe, que é manipuladora e tal. Então, assim, são esses processos que não é uma coisa que eu vou lidando assim, parecido com a sua história, Silvia, que não isso é semanalmente que acontece. Então, eu cheguei a uma seguinte leitura, eu falo isso lá no livro, de tratar isso de uma maneira extremamente afetiva, de perceber se tem amor, quais são os limites que eu vou me impor como ativista, como pastor, como figura que está atuando no cuidado com essas pessoas, mas tendo a seguinte percepção, é duríssimo e sofrido para a pessoa que assume essa orientação, é extremamente complexo para os pais lidar com isso, eles não sabem o que fazer com isso. Então, assim, eu não me aproximo dessa relação com juízo. Eu acho que esse, para mim, é um sol sagrado. Confuso, difícil. Eu tenho que chegar ali, tatear o ambiente, entender o que está acontecendo, ver se tem amor. Né? Tem casos que não, que a gente recomenda a saída. Eu estou com um amigo, fundador do Instituto Casa Comum, que é comigo, que eu estou lutando para ele sair. Lutando para ele sair. Então, assim, é complexo para a família e para a igreja é extremamente confuso, porque a igreja não sabe lidar com isso. A igreja nunca tratou com seriedade de heterossexualidade, vai tratar de homoafetividade? Como que vai tratar? E essas pessoas começaram a chegar na comunidade que eu sou um dos pastores, né? Eu não sou o pastor da comunidade. Tem Fabíola, tem a Karen, lá na igreja, outras pessoas que lideram a igreja comigo. E aí as pessoas começaram a chegar, a gente fez o caminho da desconstrução, da releitura dos textos, do Velho, do Novo, de Paulo, de Romanos, esgotamos isso. Isso também não foi o suficiente.
porque as pessoas chegavam e a gente estabeleceu o que a gente chamou de acolhimento e convivência, porque era complexo para a igreja. E a pergunta que a minha igreja me fez foi o seguinte: pastor, o senhor vai ter paciência com a gente para explicar, repetir, para a gente, até a gente conseguir, né, e se arrumando na homofobia e deixando, ou se ajeitando. E vou ter, sim. Porque eu já tinha atravessado a fronteira, mas também, assim, eu decidi ser pastor daquela comunidade que eu plantei, fez 14 anos ano passado. Eu queria, assim, eu tinha uma opção: ou saía de lá e deixava eles seguirem com uma outra figura pastoral, e ia para uma outra experiência, para outro lugar, ou ficava lá e faço aquilo que eu sei fazer, que é ter paciência, com cuidado com as pessoas e me ensinar. É a minha vocação. Igual você, eu gosto de fazer o que eu faço. Eu vivo para isso. Vivo para isso, vivo disso, vivo nisso, a minha vida toda. E a gente foi nesse caminho, né, elas vão se tornar membros da igreja e tal, vão caminhar com a gente. Todo mundo que chega, a gente explica hoje como é. E depois a gente fez um último encontrão, que eu me lembro que estava a Luz Marina, estava o Márcio Retameiro, e a gente, assim, tinha umas 200 pessoas, a gente fez, era o fechamento desse processo que a gente queria fazer para poder documentar isso, fazer reforma de estatuto da igreja. A gente tem um documento chamado DNA, Confissão de Fé, né, onde a gente queria que isso tudo registrado dissesse que a gente passa agora a ser uma comunidade que dá a hegemonia, né, e que não é aceitar ninguém. O LGBT não tem que ter aceitação de ninguém. Concordo com você, e aquele dia eu fiquei chorando vendo você falando lá. É isso aí, né? Jesus já aceitou, isso é muito claro. Então, hoje a gente desenvolve, depois disso, a gente ordenou uma pastora na nossa igreja, que é LGBT, está lá, atua com a gente. Então, assim, a nossa atuação é voltada para esse cuidado, primeiro com a pessoa que chega. A gente tem um trabalho com saúde mental, com psicólogos e psicanalistas que atuam com a gente lá no processo. Tem um trabalho de conversa, de acolhimento com essas pessoas que chegam, mas entendendo essa complexidade, né, do tema e da pessoa na sua relação familiar. O que eu percebo, por exemplo, na interação com a periferia, que é onde eu tenho atuado bastante, é que tem um abismo da igreja nesses espaços. Um abismo imenso. Estava falando com o Daniel que não é só o abismo da presença, não. Até porque eu acho que essa relação ela precisa ser com presença. Quanto menos foto possível, quanto menos publicidade possível, e encontro, né, e presença lá. E o corpo presente, se relacionando, vivendo. Mas não é só questão de não estar nessa relação na cidade, na periferia, mas na periferia não tem linguagem. Me perdoem algumas pessoas progressistas, não tem linguagem para falar com pessoas periféricas. A esquerda não tem comunicação com o pessoal da periferia. Não sabe conversar com Dona Francisca, que faz salgadinho e é fundamentalista. Não sabe conversar com a mãe do cara da boca. Não sabe conversar com a senhorinha lá, que é secretária. Não sabe como, não só tratar desse tema, mas da própria espiritualidade em si. Um dia eu vi uma senhora abordar uma pessoa que foi falando sobre a questão da previdência, e numa linguagem assim que ninguém entendia, levantou uma moça. Tem outro jeito de explicar isso aí? Para poder eu entender? Porque eu vou votar no que a minha patroa está me falando lá em Caraí, que o melhor é o Bolsonaro. Então, acho que a gente tem um abismo, né? Agora, eu também concordo com a mesa anterior que eu vi, tem uma possibilidade enorme aqui. Uma possibilidade enorme. E a gente, falei com o Daniel ali, a gente precisa organizar os progressistas, que são extremamente desorganizados, extremamente vaidosos. Teologia progressista não se faz com vaidade, se faz com presença e com relação com Jesus. Ou é isso ou é nada. Eu estou aqui promovendo o livro e promovendo
o instituto que eu sou presidente e a igreja que eu sou pastor. Se a reboque disso, eu sou a figura que aparece, mas a gente vai colocando outras pessoas. Eu fui receber uma homenagem na prefeitura, aí levei Karen. Falei, Karen, você tem que assumir esse lugar. Eu sou hétero, você que é LGBT. Então, vamos lá para você ir conhecendo o pessoal do coletivo. Aí ela sentou lá, a câmara lotada. Aí, quando acabou, ela foi lá me entregar a moção. Ela falou assim, eu chorei, a beça lá, estou com medo, porque os caras adoram você, cara. Falei, mas é porque você tem que estar lá. Não é você falar, escrever sobre o tema. É você estar com o corpo, ouvir as histórias. E aí, para eu terminar minha fala, quando a gente sai dessa experiência de acolhimento e convivência com a comunidade batista, eu falei, vou dar para vocês a experiência que eu tive. Eu já tinha feito as leituras do texto bíblico, lido tudo, eu falei, não vai responder. O fundamentalismo é um estômago guloso que você não satisfaz, e violento. E eu falei assim, eu vou ouvir as histórias. Aí fui ouvir Thalia, né, fui ouvir o Eduardo, um monte de gente, contar a história deles e tal, e dei essa experiência para a minha comunidade. Vocês vão ouvir essas pessoas contando a história delas, que é para a gente poder construir nossa teologia como igreja, nossa eclesiologia como igreja, nossa governança como igreja, nosso jeito de ser igreja. Porque falar daqui para lá e criar um esquema e um sistema para construir um caminho vai se tornar impossível se a gente não tiver essa relação de encontro e um encontro extremamente afetivo. E foi isso que foi. E então tem sido essa a caminhada. Estava ouvindo falar e pensando assim, é bom ter pastor, né? É bom quando a gente... nós que somos católicos, que estamos nesse movimento católicos progressistas, a gente tem um pouco de pânico com hierarquia. Porque a Igreja Católica tem hierarquia demais, clericalismo, não sei o quê. E aí, às vezes, a gente entra num movimento de negar qualquer referência de pastoreio, de liderança, de acompanhamento, porque a gente não quer trabalhar com hierarquia, não quer ninguém que esteja superior, né? E ir para o exato oposto. Nós, na Rede Nacional de Católicos LGBT, trabalhamos muito em torno do protagonismo leigo, porque esse é um valor importante para a gente de trabalhar a partir da contribuição das pessoas que estão no dia a dia da caminhada e não dos padres, dos bispos, do Papa, do magistério, etc. e tal. Mas, numa aproximação com as religiões de matriz africana, que é uma aproximação que eu tenho feito recentemente na minha vida, eu tenho entendido uma outra perspectiva de como é bom ter mais velho, como é importante ter mais velhos, como é importante ter pessoas que estão acompanhando, que estão ajudando a gente, que estão fazendo essa caminhada na base da presença, na base do acolhimento, na base da convivência, do cotidiano, da humanidade, né? E eu acho que é muito importante a gente não só ter pastores que estão dispostos a fazer esse movimento de acolher pessoas LGBT, como ter pastores e leigos e lideranças e pessoas que estejam engajadas em falar sobre esse outro jeito de ser igreja. Porque eu acho que não é só sobre falar sobre a experiência específica de acolhimento das pessoas LGBT, é sobre falar sobre a construção de uma outra igreja em que não haja espaço para exclusão, para diferenciação de nenhum tipo, de nenhuma forma, né? Muito, muito bom te ouvir falar dessas perspectivas. Pastora Alexia, deixei você por último, não por acaso, porque é muito bacana a gente ouvir essas perspectivas todas aqui, de filho, de mãe, de pastor, e poder te ouvir falando a partir desse corpo que junta todas essas experiências, né? Uma filha que também é mãe, que também é pastora, que estava na direção de uma associação de famílias homo- e transafetivas, que tem feito um trabalho muito significativo, vem propondo uma reflexão muito bonita, uma reflexão e uma vivência, né? Acho que você fala muito a partir da sua vida. Então, eu queria te ouvir falar um pouco sobre esse desafio do amor incondicional, da construção do amor incondicional nas nossas famílias, juntando essas coisas todas que você junta no seu corpo, no seu trabalho, no seu ministério, na sua existência. Boa tarde, agradecer a equipe, principalmente o Bob, porque o Bob tem se tornado cada vez mais um pedaço da minha vida, um membro importante do meu ministério. Falar de família, para mim, é muito caro, porque o que eu vivo hoje é a materialização de algo que, para um corpo igual ao meu, sempre foi negado. Ao passo também que eu pago diariamente um preço muito caro, porque eu estou no meio de uma
guerra, de uma batalha ideológica, tanto do mundo cristão, cis, heteronormativo, como também do próprio movimento LGBT, principalmente das travestis. Então, em algum momento, manter a sanidade é muito difícil. Porque alguém falou em algum momento aqui do não lugar. E eu tenho descoberto que o meu não lugar é o não lugar do não lugar. Aí, nesse não lugar do não lugar, que eu ainda estou tentando elaborar, é onde eu tenho encontrado um respiro. É onde eu tenho me encontrado. Porque eu lembro que quando eu falei para minha mãe e para o meu pai, porque assim, eu fui seminarista, fui para o seminário, imagina eu, padre, né, gente? Fui lá para o seminário, louca. Ai, Jeová. Pena que eu não aproveitei, gente, mas eu fui. É o meu único arrependimento, viu? Que gravem isso. Tonta, mas enfim. Gente. Aí, eu lembro que quando eu deixei o seminário, que eu lembro que, voltando da PUC Campinas uma noite, eu vi um grupo de meninas trabalhando, de travestis, e quando a Kombi passou, aí que eu fui entender quem eu era. Mesmo não elaborando muito direito, falei, é aquilo. E eu deixo o seminário e volto para casa, eu pego os meus pais de surpresa, né? Porque eu cheguei numa quinta-noite, nem era dia de eu estar lá, e a minha mãe, o que aconteceu? Eu falei, eu deixei o seminário. E uma hora a gente conversa. Só que eu lembro que quando eu fui contar para os meus pais, naquele primeiro momento, que eu não era um menino, que eu tinha descoberto, até que, enfim, que eu era uma mulher. E eu lembro que meu pai ficou muito nervoso, ele deu um murro na porta do quarto e machucou toda a mão dele, pegou o carro e saiu. Isso porque eu nem falei que eu era mulher, eu estava começando a contar. Porque assim, a gente vai buscar algum meio de contar para os pais, né? Porque até então eu sentia a culpa de sentir o que eu sentia. E eu lembro que quando meu pai saiu, eu falei, mãe, eu não sou gay. Né? A minha mãe falou para mim assim, calma. Alguém falou também do cuidado com o pai. A minha mãe também falou desse cuidado, mas a minha mãe falou, eu já sabia. Eu só não queria ver. Né? Hoje eu entendo. Né? Hoje a minha mãe tem vocabulário. Né? Minha mãe é uma mãe de uma travesti com nota 10 hoje. Hoje ela tem vocabulário. Né? Porque a gente também ensina pai e mãe com o tempo. Né? E eu lembro que, naquele momento, eu não consegui tomar as rédeas da minha vida. Então, eu ainda vou viver alguns anos ainda como um menino gay, porque o peso para a minha transição era o meu pai. Ao passo que eu vou conhecer o meu marido, eu estou casada há 15 anos, desculpa, né? Belíssimo o meu marido. Desculpa, viu, gente? Aí... E os dedinhos, gente? Cadê? Eu acho tão bonitinho isso, fofo. Eu lembro que, quando eu conheci o Roberto, eu falei, não, agora a gente casou, a gente foi o terceiro casal no Brasil a ter uma união estável, convertido em certidão de casamento. E eu lembro que, um ano depois, aí eu conheci a ICM e tal. Eu falei, Roberto, não dá mais, eu sou uma mulher. Eu sabia que ele ia terminar comigo, né? Porque as histórias que eu tinha ouvido até então é que ele iria embora. Ficou, não é isso daí, vou estar com você. Por que eu estou dizendo isso? Que é aí que eu fui conseguir olhar para o meu pai um dia e falar, então, eu não sou o menino que o senhor achou que eu era. Né? Eu sou uma mulher. E estava pronta para levar um murro na cara. Eu estava pronto, meu pé é grandão, né? Eu falei, agora eu vou ficar sem um dente, vou usar chapa, né? Ele vai acabar com a minha boca. Meu pai, daquela docilidade que ele é próprio, ele falou, eu não sei o que é isso, eu não sei lidar, mas eu te amo. Né? Então, assim, ali eu vi que aquele demônio que a igreja construiu em mim, na minha casa ele não existia. Tinha o medo, o receio, claro que tinha o preconceito, claro que sempre tem. Mas na minha história, nesse quadrado que eu habito, foi mais o medo do que o preconceito. Né? Porque a gente também precisa compreender, LGBTs filhos, que quando um pai e uma mãe vira para você e diz, eu tenho medo do que a sociedade vai fazer com você, esse medo é real.
Eu fico muito chateada quando eu escuto ativistas LGBTs usando essa frase para dizer, não, está disfarçando. Meu, não está, você não é pai, você não é mãe, o que você está falando? Se recolha. Tem coisas que nós, LGBTs, precisamos compreender, que a gente tem que se recolher a nossa insignificância. Sabe por quê? Eu estou dizendo tudo isso? Quando eu me tornei mãe, eu habitei o quadrado da minha mãe. Eu tive que pedir perdão para ela de um monte de coisa. Glória, fala, Ruá, labachúrias, canta labachá. E é isso, meu amor. Aí, quando eu habitei esse quadrado, porque eu lembro que a minha mãe, o grande desespero dela era todas as violências que eu poderia vir a sofrer. E ela estava certa, eu passei por um monte, e passo ainda. Eu estou aqui hoje escondidinha, vocês não viram. A equipe teve todo o cuidado, eu estou vindo aqui representando a EIG, hoje é a minha presidente, cadê a Valéria? Está aqui, belíssima, olha como ela está linda, gente. E todo mundo com muito cuidado para não publicar que eu estarei, porque eu estou vivendo uma situação de ameaça de morte, né? E o Bob tem sido um arcanjo na minha vida, movimentando, aí a Valéria também, a EIG, todo mundo muito preocupado, porque a gente precisa também, para além de todas as coisas, a gente precisa de carinho, de cuidado, de afeto, e se tem um meio muito complicado de encontrar afeto. Eu não estou falando de militância, não estou falando de politicar, eu estou falando de afeto, que é o que faz você pegar o celular 2 horas da manhã e ligar, que faz você pegar um Uber e ir lá visitar. Eu estou falando de afeto, né? Estou falando de toque, que é muito complicado no nosso meio, porque é uma disputa de ego tão violenta, né? De fama, que nos cega. Então, assim, eu estar aqui hoje falando de família, né, tendo eu o meu primogênito, que é um menino com deficiência mental, de 18 anos, de ter a minha filha Ana Maria, que é uma menina trans, que agora foi diagnosticada com esquizofrenia paranoide, que eu estou vivenciando o céu e o inferno na minha casa, porque a maternidade é isso, né? Eu sei que não é Walt Disney, tem a Daisy, que é uma menina trans negra de 12 anos. Então, assim, hoje poder olhar para as minhas filhas, para o meu filho, para o meu marido, olhar para a vida que eu construí e me orgulhar muito da travesti que eu estou me tornando, né? Porque ser travesti, para mim, é muito mais que ser mulher. Porque ser mulher é muito simples, de alguma forma. Embora eu sei de toda a violência de gênero que a gente, culturalmente, socialmente, na igreja, eu sei de tudo isso. Mas quando se é travesti, a pegada é muito mais violenta com a gente. Sabe por quê? Vocês não têm dó da gente. Quando eu falo vocês, eu estou falando da sociedade de forma geral. Não tem um pingo de compaixão. Sabe aquela... Você sabe que você pode fazer pela travesti, mas vocês não vão fazer. Você sabe que você pode dar aquele apoio, você não dá. Você vê o link lá do financiamento, mas você vai na boate, você gasta R$600 com cachaça, mas você não doa R$1 para o projeto que ela defende. É isso que acontece no Brasil. Principalmente entre nós, os descolados, os progressistas, os bonzinhos. É entre nós. Sabe por quê? Eu não espero nada da sociedade cis, heteronormativa e branca. Eles já me ensinaram, e eu trago, inclusive, no meu corpo, essa certeza. Mas, quando a gente está entre os nossos, de alguma forma a gente se desarma, a gente traz as nossas experiências, e é isso que eu tenho buscado passar, principalmente para a Daisy, que é a minha caçula. Né? Claro, com uma preocupação de entender que eu não posso colocar sobre os ombros da Daisy algo que não vai fazer parte dela, que não faz parte da construção psicológica dela e do ser. Mas, ô neguinha, gente, pensa numa menina que fala, mãe, eu quero ser igualzinha a senhora. Ela já é toda descolada, é política, ela debate, ela fala. Aí eu vou entender que todos os moveres de Deus são perfeitos. Nesse lugar de mulher cristã, porque eu sou cristã, Jesus é o meu Salvador. Ele é o Senhor da minha vida.
né? Como Maria é a minha mãe que está no céu. Então, assim, a ICM me proporcionou vivenciar uma fé que não fez com que eu abdicasse a minha fé católica. Ao contrário, disse, permaneça nela e acrescente nela. Né? É o que me faz hoje no terreiro de candomblé, eu vou na Umbanda, a minha amiga vai raspar, tô lá dançando junto, e me alegro, e celebro, e é isso que eu tenho buscado passar para os meus filhos. Né? Mesmo o Gabriel, naquela inocência dele, como ele concede o mundo, e o Gabriel todo dia é Deus falando, ó, eu estou aqui com você. É Deus olhando para mim mesmo e falando, olha, eu estou cuidando de tudo. Você que é louca. Eu estou cuidando, né? E ser mãe, e ser filha, né? Porque é muito louco isso, né? Eu consigo hoje olhar para minha mãe, hoje eu consigo olhar para o meu pai e saber exatamente o que eles sentem quando eles olham para mim. Desde que começou aquele e-mail que eu fui ameaçada, contar para minha mãe, porque assim, as outras ameaças de morte é meio que... Sabe, eu levei, tipo, sei lá, caguei e andei. Podia ter morrido, né? Mas esse teve algumas coisas que me deixou muito assustada. Contar para minha mãe e ver o olhar da minha mãe, aquilo me machucou. Aquilo me feriu profundamente. Ver o meu pai, quando eu estava contando, ele foi com a mão assim, ele começou, aquilo me revoltou. Eu falei, eles não merecem passar por isso. Nenhum pai, nenhuma mãe merece escutar da sua filha, do seu filho, que alguém quer matar, que alguém quer cometer um ato violento. Então, aquilo também fez com que a minha maternidade, de alguma forma, ela também se movimentasse. Porque eu não sei do que eu seria capaz se hoje, em algum momento, eu percebesse, assim, efetivamente, que a vida dos meus filhos, ou que alguém pudesse fazer alguma coisa contra eles. No que eu me tornaria? Porque aí a gente se torna, faz para mim, não faz para os meus filhos. Eu entendo quando a minha mãe fala hoje. Eu tenho tios que romperam comigo quando eu me assumo travesti. Romperam comigo, são da Assembleia de Deus, eles romperam. A minha mãe rompeu com eles. Não cabe você, não me cabe. Não te convidou para o casamento, eu também não vou. Teve um caso que ela falou, mas por que você não veio? A minha tia, você não convidou a Alexia? Se a Alexia não pode, eu também não posso. Então, é simples a conta. Quando a gente assume esses lugares, quando a gente... E eu também fico muito preocupado, às vezes, de ver LGBT que quer destruir o conceito de família. São famílias no plural. Eu, Alexia, travesti, eu sei que a minha família, ela até pode parecer a família Margarina. Gente, mas vocês têm que olhar que a mãe é travesti, tem 2 filhas trans e um menino com deficiência. Ah, e o pai não é hétero, o pai é gay. Onde que a minha família é uma família nuclear, gente? Para e pensa. E se fosse também, qual é o problema? Qual é o problema de se ter uma família nuclear? O que eu fico preocupada de ouvir alguns discursos é como se vamos eclodir esse conceito e está tudo resolvido. Não está resolvido. Tem muito mais coisas para a gente problematizar, reais, do que dizer que religião é uma coisa também que deveria ser extinta. Vocês acham que eu não pago o preço por ser uma reverenda? Se eu fosse uma Ialorixá, estava tudo bem. Ou melhor, se eu não professasse fé nenhuma, aí estaria melhor ainda. E essas discussões perpassam por lideranças do nosso meio, inclusive, que tinham que estar preocupadas com outras questões. Inclusive, tem gente ganhando muito bem para isso. Ganhando muito bem para isso. Mas joga uma cortina de fumaça no negócio, a gente continua lá se lascando, porque é a gente que está na rua entregando a marmita para travesti, é a gente que está indo enterrar a travesti, é a gente que está indo na casa. É isso que a gente está fazendo. Não pensem vocês que eu estou lá ligando meu celular, lindo e formoso, vou gravar hoje, vou ver quantos likes vai dar. Eu não tenho salário para fazer o que eu faço. A gente precisa entender, compreender que tudo isso passa
por aquilo que a nossa família nos deu. Hoje eu entendo que a mulher que eu me tornei, que eu estou me tornando, ela não caiu do céu. Essa mulher, na verdade, teve um exemplo dentro de casa, que é a minha mãe. Minha mãe, que foi criada no núcleo, né, num formato Doriana. Foi essa mulher que disse para mim não desistir. Foi essa mulher que disse que eu não tinha que temer o mal. Foi essa mulher que disse que eu tinha que levantar, arrumar a minha lace e ir. Ou, como eu já disse para a Eig, arruma o silicone no bojo e vamos. Eu falo para as mulheres Eig, arruma esse peito e vamos. Foi essa mulher cis e branca. Não foi a travesti preta que me ensinou isso. Eu aprendi isso dentro da minha casa, claro, numa linguagem diferente que hoje me faz muito sentido. Eu vejo que eu sou uma Ana Maria, porque a minha mãe também se chama Ana Maria. Então, assim, a família, ela é sim, ainda vai continuar sendo, você querendo ou não, a base para tudo. Claro que usam isso para o mal, usam, deturpam, porque querem nos tirar esse direito. Diariamente, diferente, de repente, aqui da minha colega, da minha amiga, que eu estou conhecendo hoje, e o privilégio é meu estar do seu lado, porque você ocupa um lugar de privilégio. Você é branca, você é cis, passava belíssima, que podia falar, minha filha é sapatão, está tudo bem, vou me preocupar com o quê? Não, você vai conversar com outras mães, você vai procurar fazer. Então, assim, reafirmar todo dia a minha maternidade também me tira a saúde mental. E não pensem vocês que ela é tirada por pessoas cis, heteronormativas. É por travestis. É pelas gays. Ô raça! Desculpem, meninos. Ô raça complicada. Eu acho que as outras trans também podem fazer coar, porque é difícil a gente ver pessoas que sabem o que é a dororidade, aquilo que nos machuca, aquilo que nos atravessa, e está reproduzindo o mesmo discurso. Foi falar da questão de se tornar dragão. Eu tenho pedido para Deus todo dia, não deixa eu me tornar um dragão. E eu falo, estou ficando cisfóbica, gente. Eu estou ficando cisfóbica. O cis chegou em mim e falou, então, eu vou lá, eu fiz a minha fala. Aí o cis chega, então, reverendo, aquilo já, meu Edi já prende assim, ó, eu já fico nervosa. É o cis dizendo para mim o que eu devo fazer, como que aquilo me atravessou. É a mesma coisa, você que é branca, chegar para uma mulher preta e falar, então, não foi bem isso. Meu cu, né, gente? Desculpem. Não dá, gente. Não tem condições. Não dá. Agora, isso me dói mais quando eu vejo uma travesti olhar para mim e dizer que eu não posso ser reverenda, que eu não posso ser mãe, que eu estou perpetuando estereótipo de família. Meu, se você não quer ser mãe, ok, é um direito seu, mas não tira o meu. Se fala tanto de direito, de garantir direitos, de representatividade, eu não me sinto representada. Eu me sinto invisível, eu me sinto sozinha, não recebo um telefonema, ninguém me procurou. Ninguém me procurou. Se o Bob abrir lá as pessoas que assinaram, 98%, me corrija, 98% é gente que assinou e que se preocupou. Então, assim, manter isso e poder falar para os meus filhos, né? A sociedade é isso que elas vão fazer com a gente. Porque eu tenho medo do que as minhas filhas possam passar, é claro que eu tenho. Né? Ainda não namoraram, eu não sei como é que vai ser quando falar, estou namorando. Eu não sei como é que eu vou lidar. Porque a minha intenção é fazer igual a minha mãe faz comigo até hoje. Vem cá que eu vou te proteger. Se fizerem, vão fazer comigo. Então, habitar esse lugar de filha, de esposa, de professora, e você tentar equalizar isso, mantendo o mínimo de saúde mental, só é possível porque eu tenho a EIG na minha vida, eu tenho a ICM na minha vida, outros grupos, a CCZL, o pastor Daniel também está por aqui, são uns fofos comigo. E o mais lindo, é tudo na faixa. É porque ama, é porque se preocupa.
É o que faz a Lívia sair lá de Osasco para buscar a cesta básica lá em casa e levar para o povo. É isso que a gente faz. Faz sem ganhar nada. Faz porque acredita que a nossa missão, ela é essa. Eu sou uma travesti cristã. E isso é o que me mantém viva. Eu não saberia existir no mundo se eu não fosse uma cristã. Esse é o meu lugar. É o que me completa. É o que faz eu acordar de manhã, embora em vários momentos recentes, inclusive, de parar até com a vida. De falar para Deus, não aguento mais. É na política, é no movimento travesti, é no meio progressista, que é uma porcaria muitas vezes. É uma porcaria. Sabe, de ver as armações que fazem. E o povo ganhando dinheiro com isso. Ganhando dinheiro. E não é dinheiro pouco não, gente. Dinheiro. E a gente lá com a fatura do celular não sabe se joga para cima, se joga debaixo da mesa. Você entendeu? Então, assim, isso tudo faz com que eu seja uma mãe que olhe diferente o mundo. Não tem como eu olhar para tudo isso como a minha mãe olha nesse sentido. Porque é a minha experiência de filha que me faz entender que eu nasci para ser mãe. Não porque Deus, quando me projetou lá, sonhou, falou, ela vai nascer menino, mas ela vai descobrir menina, e eu ainda vou mandar 2 filhas trans. Não, não foi isso, não. Eu fui me construindo. E a Simone estava certa, a gente vai se tornando a mulher. Mas a minha vida tem sentido graças aos meus filhos. Talvez se eu fosse eu e o meu marido, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Eu não sei. Eu não sei se eu teria sofrido ameaça de morte. Eu não sei se eu teria sido ordenada clériga. Eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas a maternidade, para mim, é essa alavanca que diariamente me faz acordar, respirar e falar, é só mais um dia. Amanhã Deus sabe o que faz. Então, eu fico muito preocupada com LGBTs que colocam mais dúvida na cabeça das pessoas do que apresentar reflexão. Porque ninguém é dono da verdade. Aqui ninguém inventou a roda. Nós falamos a partir da nossa experiência, da nossa realidade, e ela não deve ser uma ditadura. Eu estou cansada das ditaduras travestis, estou cansada das ditaduras das gays, da lésbica, das não binárias, então já nem sei mais o que pensar. Porque é muito complicado você dialogar e dizer, está tudo bem, é assim que você quer, que você se sente. Eu também quero aprender, mas não tira o meu direito. Não vem dizer para mim que eu não posso, que é feio. Sabe você receber lá no seu direct uma travesti maravilhosa que o Brasil inteiro fala assim, então, você sofre da síndrome de Estocolmo. Por que você é cristã? Ainda foi lá. Então, assim, é difícil isso. Aí a gente, para não fazer a louca e não passar, né? Aí você fala, você ainda tenta dialogar. Mas chega uma hora que a gente não consegue mais dialogar. E eu acho que se nós perdermos o diálogo, a gente perdeu tudo. A gente perde a essência, perde o nosso objetivo, perde o nosso propósito, que é repensar, reconstruir, reformular. Fico pensando aqui na quantidade de desafios que a gente tem, né? Quando a gente pensa nessa complexidade toda de coisas e nessas coisas todas, nesses desafios todos que se misturam, assim, realmente muita coisa importante para a gente pensar e que eu acho que, mais uma vez, reforçam para a gente o sentido, o significado da importância de ter família e da importância de ter comunidade, né? Que eu acho que, às vezes, são sentidos que até se confundem, né, na vida de muitas pessoas LGBT. Como que a família que a gente consegue ter, a comunidade que a gente estabelece, como que estabelecer esses vínculos é importante e como que multiplicar essas nossas referências é importante para que todo mundo possa viver exatamente a vida que lhe faz feliz. Que eu acho que é o que a gente está buscando. Acho que, para finalizar, eu quero dizer que o Parlamento de Uganda aprovou a pena de morte como consequência do crime de ser LGBT, dentre várias outras coisas, né? E não sei se vocês sabem, após a aprovação da lei, foi feito um culto
de diversas igrejas evangélicas em comemoração ao princípio cristão. E como membro associado das Nações Unidas, a gente começou a fazer uma série de articulações dentro do campo da sociedade civil. Então, a gente está conseguindo aprovar algumas sanções do Banco Mundial em relação aos investimentos que acontecem em Uganda. Mas eu quero dizer um negócio para vocês. Uganda não se importou com o investimento econômico que vai perder. O parlamento de Uganda não se importou, aliás, com vários acordos diplomáticos que sustentam economicamente o país. Mas o que Uganda se importou, e muito, foi com um grupo de mães evangélicas que falaram assim: por favor, não matem meu filho. Essa foi a única coisa que abriu uma sessão extraordinária para rediscutir a lei aprovada. A única coisa. O arcebispo da Igreja Anglicana de Cantuária, que é uma comunhão de igrejas anglicanas, episcopais, fez uma nota pública dizendo porque a Igreja Anglicana de Uganda apoiou e celebrou a Igreja Anglicana do país Uganda. E aí o arcebispo de Cantuária falou assim: dentro do anglicanismo não há possibilidade de diálogo com quem deseja a morte. Não foram sanções econômicas, não foram acordos políticos, não foi os movimentos de sociedade civil que mobilizaram e afetaram efetivamente. A gente ainda não virou o jogo, mas foi feita uma sessão. A possibilidade da família como um instrumento político de defesa da vida da população LGBT tem que ser pensado de maneira criativa. Nós não estamos aqui para defender a família ou a igreja ou para sustentar qualquer estrutura. Nós não estamos aqui para isso. Mas para entender que em cenários de Brasil como André Valadão, não dá mais para a gente achar que discutir religião é uma opção. E que discutir a família cristã é um detalhe. Porque no fim das contas, a maternidade, a paternidade, ser filho, tem mudado o mundo. Tem mudado o mundo. Como membro associado das Nações Unidas, eu posso contar várias histórias de implicações políticas da disputa da família e do conceito de família. Eu não estou aqui para justificar o fato de ser pastor. O fundamentalismo que lide. Eu sou um pastor. Eles que resolvam o problema que eles acham sobre a minha estola, que inclusive são ótimas, que eu escolho tecido mesmo. Mas, para finalizar os meus 3 minutos, 2 minutos e 40, o que eu quero deixar aqui aberto é o convite. É o convite. Se nós nos disponibilizarmos a sentarmos nessa mesa de dores, alegrias, prazeres e possibilidades, nós vamos virar esse jogo. E eu tenho esperança nisso. Porque o Deus que eu creio, que não me importa saber se é o mesmo Deus do André Valadão ou não, do Silas Malafaia ou não, não me importa, o Deus que eu creio, a Bíblia que eu leio e que eu tenho o direito de ler, fala que a oração da minha mãe pode muito em seus efeitos. Eu recebi uma profecia aos 8 anos de idade de que eu falaria para os líderes das nações. E a mulher que mais se alegrou no dia 17 de maio, que é o Dia Internacional contra a LGBTfobia, quando eu estava na sessão oficial das Nações Unidas para o Dia Internacional, falando para os líderes das nações, foi a minha mãe. E foi por causa dela que eu tive coragem e orgulho de postar nas minhas redes sociais que eu sou um pastor gay na ONU. Então eu quero deixar esse convite. Muito obrigado por sentarem à mesa com a gente. Tem espaço. A nossa família, que não é só de sangue, é maior do que vocês imaginam. Obrigado. E primeira gratidão a Guti, a vocês, a coordenação, essa mediação linda que você fez na mesa. Sentimento de esperança, eu sou um indivíduo esperançoso, né? E apesar de nos últimos anos, Alex, ter me isolado bastante, né? Principalmente no movimento progressista, eu tenho asco com algumas pessoas assim. Eu confesso isso aqui, né? Por diversas vezes ter sido usado, né? Pelo envolvimento que eu tenho, uma coisa que me é tão cara, né? Pelo compromisso que eu tenho tido todos os dias. Sou pastor de uma igreja pequenininha, que me sustenta 4 vezes, às vezes não recebo nada, eu sou casado, tenho família, tenho sustento. E a gente sabe, eu não estou dizendo que eu estou me comparando, né, que só a luta, não sei assim, mas da gente não se permitir, de fato, que essas pessoas usem o movimento que a gente está fazendo, né, para a sua autopromoção. De fato, tem gente ganhando muito dinheiro, gente muito rico, gente que convida a gente para escrever, não é o caso daqui,
né? Eu tenho negado direto. Não, 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 não. Não vou a evento nenhum, não vou. Eu sou pastor na cidade de São Gonçalo, atuo lá no Morro do Escadão. Ali, só vou a lugares, falei isso para o Daniel, de gente que eu confio, né? Com quem assim, eu posso de fato me envolver. Talvez um elemento fundante dessa minha relação com as pessoas trans, um segundo, e eu vou terminar com essa história que me emociona muito, foi quando a Thalia Carvalho, que a Bruna conhece, a gente tem uma relação de amizade, que é uma mulher trans, e a gente milita nessa luta de ajudar as pessoas que não têm alimento. E ela me ligou um dia falando assim, pastor, você pode entregar uma cesta para está lá no livro essa história, para fulano e tal. Eu falei, posso, vou lá. Ela já está chegando lá, não demora não, que ela não gosta de ficar sozinha na rua. E eu fui entregar essa cesta. Mas ela queria conversar um pouquinho sobre espiritualidade. Eu falei, mas assim? Voando? Não, conversa um pouquinho. Eu entrei, ela estava na rua, cheguei, montei a cesta. Ela falou assim, ela falou que sobre conversar um pouquinho comigo. Eu falei, ela começou a conversar. Ela desenrolou uma história que eu já te contei, horrorosa. De que é uma mulher trans, negra, que foi apresentada na Assembleia de Deus desde bebê. Assim, o pastor pegou, apresentou. Então, assim, é o lugar onde ela se vê desenvolvendo, vivendo a sua espiritualidade, expressando a sua espiritualidade, vivendo a sua vida religiosa. E depois, já de adulta, ela resolve voltar nesse espaço. Os pais são membros dessa igreja. É um bairro lá de São Gonçalo. E ela volta e vai num culto de doutrina na igreja. E aí ela fica lá assistindo, lá pelas tantas, agarram ela pelo cabelo, levam para a frente da igreja e começam expulsa, sai o demônio de homossexualidade, não sai. E aí ela fica assim, de cara a cara com um pastor, um senhorzinho, e com 2 presbíteros segurando, ela um pelo cabelo e outro segurando para ela não sair dali. E aí ela pergunta para ele, o senhor me conhece desde criança, por que você está fazendo isso comigo? Ele falou assim, e aí, brincando com a fala da Alexa, porque você é o lixo do lixo. Uma pessoa trans não é nem homem, nem mulher, não é nada. E aí, a gente que é crente, né, eu sou, um indivíduo que gosta de orar, e aí, Bob, não é como não, Deus disse assim, você está entendendo onde eu te quero? E quando o Bob sabe que eu fiz parte de uma formação da Tierfan, de uma organização inglesa, estou saindo agora, e eu, quando estava encerrando o processo de elaboração dos documentos, para a gente fechar o documento da comunidade, eu estava muito sem dormir, muito tenso, muito preocupado e tal. E eu me lembro que o João Martinez, que é uma figura que mentoreia a minha caminhada na Tierfan, e mentoreia ainda, pediu para continuar, e eu pedi para que ele continuasse. Um dia, e é um indivíduo que é da Assembleia de Deus, a gente fazendo uma sessão, 7h da manhã, ele falou assim, Júlio, posso falar uma coisa antes de começar a sessão? Falei, pode. Porque que medo é esse que você está? Eu não compartilhei com ninguém essa angústia depois de ouvir essa história dessa pessoa. E aí eu fiquei mudo. Ele falou, você está aí ainda? Ô, Júlio, cadê você? Eu falei, estou aqui sim, mas... eu falei, o medo é o medo pela vida de quem eu vou cuidar, é um medo pela minha vida, é um medo pela minha família, é um medo a pessoa vai ser membro da minha igreja, vai ter que pensar muito se vai querer ser membro da minha igreja ou não. Essas pessoas vão sofrer, elas sofrem. É a tristeza pelos corpos dessas pessoas, é o medo de como publicizar isso já está acontecendo, porque ocupa esses espaços. Então, por isso que eu acho que a gente deve... Eu saio daqui esperançoso, mas levar isso muito a sério, sabe? Se a gente vai fazer algum movimento, né, e se tem uma provocação ou um caminho de vocês chamarem a gente para alguma coisa um pouco mais sério, que seja com um senso de responsabilidade absurdo. Porque tem alguém sofrendo com isso. Muita gente sofrendo com isso. Né? E assim, é esse negócio mesmo, do telefone 2 da manhã, 1 da manhã, de sair de casa com a Stephanie Brasil, que a Bruna também conhece,
para ir. Só pode ir comigo lá em frente do Tamoio? Tem uma lá toda arrebentada. Aí eu saio de casa, de Uber, vou lá, a gente recolhe e leva para... Falando disso, não estou falando de like. Like não me interessa, gente. Não, honestamente, não precisa dar like nada. É isso, é esse trabalho. Para mim, se o progressismo evangélico não passa por aí, esquece. Cada um vai viver sua vida. Eu estou muito feliz fazendo o que eu estou fazendo. Muito feliz, altamente comprometido com a minha comunidade lá com 30 pessoas, suando para poder fazer o caminho dela. Então, que seja assim, que seja nesse altíssimo compromisso. E que daí, desse lugar, a gente semeie vida. Porque tem muita gente precisando viver. A questão aqui não é sobre promover ou não promover. A questão é que essas pessoas estão com a sua vida em risco. Tem gente que pode morrer e a gente pode fazer um outro caminho, urgente e sério, para que essas pessoas continuem existindo. Elas são importantíssimas e Deus já as acolheu há muito tempo. Obrigado. Esses dias passou na minha timeline um tal de um Pacto Global pela Família, que o Vaticano, no final do maio, publicou lá, né? Pacto Global pela Família no singular. E eu me vi provocada a escrever um artigo falando do tal Pacto Global pela Família, na visão da doutrina social da Igreja, né? E do cuidado por todas as famílias. Então, eu acho que é isso. A gente tem, assim, o Espírito Santo sempre agindo, né? Por que essa porcaria passou pela minha timeline, né? Então, essas provocações. Mas eu queria trazer duas coisas aqui. Uma vez, meu pai e minha mãe falaram assim, você não tem medo de morrer por fazer o que você faz? Porque a gente faz resistência dentro da igreja e existem denúncias, né? Então, fizeram uma denúncia, queriam silenciar o nosso grupo católico lá de Curitiba, porque eu atuo na assessoria familiar do grupo de acompanhamento pastoral com pessoas LGBTs na Arquidiocese de Curitiba. E queriam silenciar. E aí eu fui para o bispo e eu falei assim, olha, vocês não podem se chamar de pastoral. Falei, não, chama a gente do jeito que vocês quiserem chamar, quer chamar de grupo, não quer chamar de nada, não tem problema o rótulo. Mas o que a gente faz não é um trabalho pastoral? Né? Então, se querem roubar o trabalho pastoral de nós, só vão tirar de nós se matarem a gente. E aí veio toda essa questão que a gente viveu nos últimos 5, 6 anos no Brasil, e eu entendi a força de eu ter falado isso para o meu bispo anos antes, né? Só matando a gente. E, de repente, eu vi que a gente já estava realmente em risco de morte. Né? E o meu pai e minha mãe assim, você não tem medo de morrer? Eu falei, eu tenho medo de viver sem fazer o que eu faço. Não tenho medo de morrer. Né? Mas a gente tem medo, e vai com medo. E vai e faz. E se protege como dá, e cria uma rede de proteção, cria a Rede Nacional dos Católicos LGBTs, cria o Evangélicos pela Diversidade, e vai. Porque a gente é uma rede para se proteger. Né? Agora, uma coisa que eu falo sempre que eu posso. Eu comecei a palestrar num curso de psicologia, e a primeira fala que eu fui fazer em público para mais de 100 pessoas, eu me toquei que eu não estava lá nem por mim, nem pela minha filha. E nós temos em Curitiba, na Rua da Igreja Imaculado Coração de Maria, a igreja fica na Rua Getúlio Vargas, que é um ponto de prostituição. Então, lá, quando eu comecei a falar e olhei para aquele público, eu falei assim, eu não estou aqui por mim nem pela minha filha. Porque somos privilegiadas. Eu estou aqui pela travesti preta que está lá na Getúlio Vargas, na prostituição e vítima também da questão de traficantes. Né? Então, o cafetão também é traficante, aquela coisa toda. É por ela que eu estou aqui. E depois aconteceu, em Fortaleza, a morte da Dandara. E aí eu sempre trago Dandara quando eu vou falar, porque eu digo o seguinte, no episódio de Dandara, tinha gente para bater nela, tinha gente para dar paulada, para dar chute, tinha gente para assistir, tinha gente para filmar, tinha gente para botar no carrinho de mão, levar a ladeira abaixo, tinha gente para dar um tiro. E não tinha um cristão para dizer, pare. Tinha muita gente, não tinha um cristão para dizer, essa é uma vida digna que merece ser protegida.
Então, nós, enquanto discípulas e discípulos de Jesus, temos que ter essa coragem de denunciar e dizer que eu sou digna, tanto quanto a Alexia, tanto quanto Dandara, e por que quando é uma mãezinha branca falando, tem gente para assistir? Por que quando eu vou palestrar nos ambientes da Arquidiocese de Curitiba, tem uma plateia e eu sempre olho e digo, estou falando com vocês aqui e é fácil de me ouvir, né? Se fosse uma travesti preta falando a mesma coisa que eu, o público seria o mesmo? Então, é isso que a gente tem que levar como mensagem das nossas vivências aqui, das experiências que a gente tem aqui hoje. É a gente compreender o quanto somos privilegiados, mas o quanto a mãezinha tem que ir ali abrir uma porta, beleza, da próxima vez eu não quero mais ser a mãe que está indo abrir porta. Eu quero aqui, então eu desafio isso dentro da minha igreja. Eu quero aqui a mulher trans, Maísa, que faz parte do meu grupo, que é digna para estar aqui falando e evangelizando também. Eu penso que a gente, cada vez mais, está nesse movimento, né, de despertar a crítica dentro do nosso movimento, né, seja no movimento de cristãos progressistas, seja no movimento LGBT de uma forma geral, seja na política, e entendendo que a pluralidade da família ela vai obrigatoriamente passar por essas vivências, mas essa família que é no plural também vai acontecer de outras formas. Né? Eu quero aqui deixar claro para ninguém, de repente, achar que eu estou dizendo que se não for pai, mãe, filhinhos, não. Eu sei que muita gente vai construir famílias de outras formas, e elas são tão legítimas quanto a minha. Né, o que eu quero reafirmar mais uma vez que a minha família também é uma família. Né, que eu sou mãe, o Roberto é pai. Então, isso é impagável. E é isso que nos movimenta, é isso que faz a gente, é isso que nos deu força. De repente, fulano ou beltrano não vai precisar disso para se movimentar no mundo. E está tudo bem. Né, o que a gente não pode, o que a gente não tem o direito, é de tirar o direito de alguém. Né, depois ir para as redes sociais pagar de eloquente, de desconstruído, daquela pessoa que falou, todo mundo bate a cabeça, mas tirou o direito de alguém, já se perdeu todo o sentido, todo o objetivo. Né? E a gente está construindo pontes. Né? Só que eu ainda entendo que dentro do nosso movimento tem muros altíssimos, intransponíveis, que precisam ser derrubados. E o que depender de mim, o meu silicone vai derrubar esses muros. Para encerrar, eu queria contar uma história rápida, dedico ao Guti, que é uma história e é uma prece também. Tem uma lenda no Candomblé que fala de Ossan, que é o orixá que detém o conhecimento das plantas, das ervas, das folhas, o conhecimento de todas as folhas, de toda a medicina, pertence ao Ossan. E houve um determinado momento em que os orixás estavam meio bravos, porque Ossan estava guardando todas as sementes de todas as folhas e ervas com ele, numa cabaça que ele protegia muito. Assim. E os orixás queriam também as suas folhas e as suas ervas para poder fazer os seus trabalhos e as suas curas, aquilo que eles precisassem. Então, eles se esconderam ao redor da cabana onde Ossan morava, perto da cabaça, e Yansan resolveu seduzir Ossan. Yansan é o orixá dos ventos. Então ela foi até Ossan e ela começou a dançar para Ossan, e Ossan foi ficando muito encantado com aquela dança de Ioiá. E à medida que ela ia dançando e dançando e dançando, a saia dela foi levantando uma ventania, e aquela ventania sacudiu a cabaça de Ossan e espalhou as sementes de Ossan e das ervas por todos os cantos. Os orixás saíram, cada um pegou uma semente para si, e até hoje os orixás têm para si, para o seu culto, essas plantas, essas ervas que foram capturadas da cabaça de Ossan, que continua detendo o conhecimento de todas as plantas. Estou contando essa história para desejar que a minha mãe Yansan sopre, dance ventos maravilhosos para espalhar por todos os cantos essa semente de vida que a gente está semando aqui hoje. Que Jesus e Nossa Senhora abençoem muito o nosso trabalho. Amém. Axé. Obrigado.